Amém? Glória a Deus. Essa manhã, ou melhor, essa madrugada, eu não consegui dormir, acordei mais ou menos 2h10. Eu olhei no relógio e era exatamente isso, 2h10 da madrugada. E aí, assim, pela primeira vez na minha vida, eu vi Deus falar comigo e dizendo assim: eu quero que você fale isso, isso e isso. E assim, foi de uma coisa assim tão tremenda, que eu levantei, e aí eu fui lá nesse papel, eu marquei lá rapidinho à noite, porque geralmente eu costumo dizer para você, criar o hábito de muitas vezes deixar uma caneta e um papel perto da onde você dorme, porque pode ser que o Espírito Santo de Deus ele te acorde no meio da madrugada, no meio da noite, e ele vai te dar um recado. E aí naquele momento a gente absorve o recado, mas de repente a gente vai dormir e a gente no outro dia acorda e fala assim: mas o que foi que Deus falou mesmo, né? Só que aí eu não dormi mais, de 2h10 da manhã até 5h eu fiquei totalmente acordado. Aí quando deu umas 5 alguma coisa, aí eu fui lá, deitei um pouquinho com a Antônia, e aí eu consegui apagar por mais ou menos uma hora, 2 horas, dei uma cochilada lá. E é isso que eu quero trazer para você. E é muito legal isso, importante, porque é bom, porque quando aquilo que a gente está fazendo aqui é exatamente trazendo um recado de Deus para a sua igreja. E como é bom que o recado vem totalmente de Deus e não tem mistura. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu sei que nós vivemos em tempos difíceis. A gente olha para as pessoas nos lugares aonde a gente anda, nos lugares aonde a gente frequenta, e a gente vê as pessoas com o ombro caído, a gente vê as pessoas com um semblante triste. Então alguma coisa está acontecendo nesse mundo que está deixando o povo desanimado, o povo sem esperança. Já faz algum tempo que eu não vejo jornal, porque tudo que você vai ver acaba te desanimando mais ainda, acaba te deixando, em vez de informar, acaba deixando você desinformado. Então é melhor ouvir as notícias que ela vem do céu, que ela vem de Deus, porque o reino em que vivemos, nós temos uma diferença muito grande, aqueles que aceitaram Jesus, que nós somos seres que vivem em dois mundos, e o mundo que você tem que levar mais em conta é o mundo espiritual, é o mundo de Deus. O mundo pode estar em crise, o Brasil pode estar em crise, mas o céu não está em crise. E aí eu fico olhando os homens e mulheres que Deus levantou na história, e sempre foi em momentos críticos, em momentos em que o povo estava desanimado, em momentos em que o povo estava sem esperança nenhuma. A gente começa essa história com o povo de Deus 400 anos escravo no Egito, e Deus levanta quem?
levanta um homem, levanta Moisés. Depois de Moisés, Deus levanta Josué. Pode dar uma baixada, deixar bem baixinho. Depois de Josué, Deus vai levantando juízes. E depois Deus levanta, um dos juízes levanta Samuel. Agora eu fico perguntando, quando eu olho para a vida de Davi, a pergunta é, o que Deus viu em Davi, para transformar aquele adolescente no rei de Israel? De todos os reis que Israel teve, o rei mais falado, ou o rei mais bem falado, o homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, foi Davi. E aí, quando Deus me acorda, na madrugada Deus diz para mim, olha, eu quero que você diga para a igreja, mostre para a igreja porque é que eu escolhi Davi para ser rei. Porque existiam muitos garotos na época, existiam muitas pessoas que aos olhos humanos poderia ser rei em Israel, mas Deus viu algo diferente em Davi para transformá-los rei de Israel. E o que é um rei? Rei é uma pessoa que governa um território, uma nação. Eu quero dizer aqui nessa noite que quando Deus, Ele olha lá de cima, Ele olha para esse local e Ele vê pessoas que Ele quer levantar com a mesma unção de Davi, uma unção de rei, para governar sobre as circunstâncias, para governar sobre as dificuldades, para governar sobre os problemas, para governar na sua família. Agora, por que é que nós não estamos governando sobre as nossas dificuldades? Por que é que nós não estamos governando na nossa casa? Por que é que nós não estamos governando, nem mesmo na nossa vida espiritual? A Bíblia, ela é bem clara, e eu não quero aqui trazer uma mensagem do teor triunfalista, mas a Bíblia diz que ela tem muitos versículos que diz que Deus nos colocou como cabeça, não como cauda. Deus colocou para que nós possamos governar. A primeira coisa que Deus disse para o homem quando criou o jardim foi: governe sobre todas as coisas. E é isso que nós precisamos fazer, governar sobre todas as coisas. E Deus olha lá de cima e Ele procura um homem, alguém com as mesmas características que Davi tinha. O que Deus viu em Davi para escolher ele como rei de Israel. Primeira coisa, simplicidade. Simplicidade. Davi era uma pessoa simples. Deus não escolheu Davi porque ele era bonito. Na realidade, segundo alguns teólogos, Davi, ele era baixo, ele era ruivo, e ele tinha aqui, como é que chama aquelas manchinhas lá? Né? Que as meninas ninguém quer, mas elas pegam os filtros do Instagram lá e começam a colocar aqueles bagulho lá. Quem era bonito era Saul. Saul, a Bíblia diz que ele era grande, alto e belo.
que ninguém tinha, não existia ninguém ali em Israel tão bonito igual Saul, mas ele não foi a escolha de Deus, ele foi a escolha do homem. E por que é que Deus escolheu Davi? Primeiro, pela simplicidade. Davi era uma pessoa simples. E o que é uma pessoa simples? Uma pessoa simples não é uma pessoa relaxada, não é uma pessoa que anda de qualquer jeito, mas é uma pessoa que vive um evangelho simples, sem complicar. Você sabe qual é o problema da dificuldade nossa do evangelho? É que a gente complica tudo. Deus disse, escreveu tudo tão fácil da gente entender. Deus disse: olha, quer resolver os problemas? Ore, é só isso. Não tem que fazer mais nada. Tem determinados demônios que estão afligindo na nossa vida. Aí Deus fala assim: olha, é o seguinte, tem demônio que só sai com jejum e oração. Pronto, não tem que falar mais nada, é isso. Deus trabalha na simplicidade, irmãos, aprenda isso. Não é o tanto de Bíblia que você carrega na sua mente, mas é o tanto de Deus que você carrega dentro do seu coração. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas não conhecem o Deus da Bíblia, não conhecem o manifestar de Deus. É muito mais proveitoso que você internalize e deixe entrar dentro do seu coração João 3,16. O que é que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, pastor, mas eu não sei o que está escrito no Apocalipse, eu não sei. Você vê eu falando muito sobre, não sobre o Apocalipse, que eu já dei um estudo, série de estudos sobre o Apocalipse, mas sobre arrebatamento e tal. Opa, sabe por quê? Porque é simples. Você quer ser arrebatado? Pastor, o senhor crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação? Meu amado irmão, não importa aquilo que eu creio, o importa é que eu possa estar preparado. Se ele vir antes da tribulação, eu estou preparado. Se ele vir no meio da tribulação, eu estou preparado. Se ele vir depois da tribulação, eu estou preparado para passar a tribulação e ir depois com ele para o céu. É simples o evangelho, nós não precisamos complicar. Sabe o que Davi estava fazendo, irmão? Davi fazia um serviço que ninguém queria fazer. Os irmãos de Davi não queriam fazer o serviço que Davi estava fazendo. Sabe o que é? Cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha. Era um serviço que ninguém queria. Tinha que ficar no sol o dia inteiro. Corria risco de ser assaltado pelas caravanas que passavam, corria risco de animais ferozes. Então ninguém queria esse serviço, era um serviço simples demais. Mas Deus é um Deus simples. Deus é um Deus que levanta um pastor de ovelha. E Deus é um Deus que quando encarna, Ele não encarna como uma autoridade. Ele nasce e Ele é um carpinteiro, mãos grossas. Então nós não precisamos de muita coisa para vivermos a vida triunfante. 7 passos para que você seja vitorioso. Eu vou te dar só um. Teme a Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Ame a Deus. Tenha paixão por Deus. Você vê que negócio legal aqui hoje? Hoje teve alguns problemas com os nossos músicos. Estava trabalhando. Aí um funcionário parece que se acidentou, o outro ficou doente, o outro não pôde vir.
E aí fizemos o louvor com um teclado, um violão e vozes. E eu não sei você, mas eu senti a presença de Deus. E até, às vezes tem culto que tem todos os instrumentos, e a gente não sente nada, tudo que a gente sente é a música. Nós precisamos voltar à simplicidade, porque são as pessoas simples que Deus usa. Davi era alguém simples. Então o que Deus viu em Davi para transformá-lo em rei? Primeiro, a simplicidade. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser a sua vida abençoada por Deus? Ah, quero. Então começa a servir no estacionamento. Não tem glamour nenhum. O pessoal que estiver lá deve estar tudo intocado dentro da base. Né? Começa a ficar na recepção. Você já notou que todo mundo que quer servir, ele quer pregar, ele quer oportunidade. Eu vim de uma igreja que tinha oportunidade, eu não sei, me converti numa igreja que tinha oportunidade. Agora fulano de tal, o pastor, para segurar todo mundo, cantava o círculo de oração, grupo de criança, adolescente, a irmã trazia o playback pirata, cantava também, o outro irmão cantava também, aí cantava, todo mundo cantava. Por quê? Porque todo mundo queria estar aqui. Mal sabendo eles que aqui é o lugar mais perigoso que a gente pode estar dentro dessa igreja. Porque a palavra de Deus, ela diz que tudo aquilo que sair da nossa boca, nós vamos prestar conta a Deus. Esse negócio de sentir arrepio e dizer que está sentindo a presença de Deus quando Deus não está, vamos prestar conta a Deus. Vamos prestar conta a Deus. Por quê? Porque ninguém quer ser simples. Ah, eu quero ser um pastor. Cara, então começa cuidando de gente. Pastor cuida de gente. Pastor se relaciona. Líder, cuida de gente. Visita. Vai lá ver o membro falar mal da igreja e vai dizer para ele assim: não, mano, não é assim não, você viu errado, vai abraçar e tal. É assim. É cuidar de ovelha, cuidar de gente. Davi estava ali cuidando de, de ovelha, para nos ensinar que as coisas de Deus é simples. A gente ora, queríamos que a igreja crescesse, então começa a cuidar de pessoas. E quem tem que fazer isso? Ah, irmão, todos nós. É que a Bíblia que diz. É eu, é você, é nós, é eles e elas, todo mundo. Então você quer ser transformado por Deus como Davi foi? Deus procura a tua simplicidade. Segundo, Davi tinha um coração puro. Davi, mesmo depois de ter se tornado rei, sua vida com Deus era algo assim extraordinário. Ele buscava sentir a presença de Deus. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13. A Bíblia diz que tinha uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E Davi vai lá naquela simplicidade dele, com o coração puro, e vê aquele gigante desafiando o povo de Israel. E Davi disse: não, eu não posso deixar que alguém fale mal do meu Deus. Eu não posso deixar que alguém fale mal da minha fé, daquilo que eu
creio. Sabe, foi Davi que escreveu: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você teria coragem de pedir para Deus examinar o seu coração? Examinar o que tem dentro do seu coração? Davi sempre pedia a Deus: examina o meu coração. Por quê? Porque eu preciso ter o meu coração puro, porque só um coração puro tem a capacidade de absorver a presença de Deus na sua vida. Davi tinha essa capacidade, sabe, e essa simplicidade de confiar em Deus. Quem não conhece o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem não conhece o Salmo 46, ainda que o mais braveje, Davi dizia: a minha segurança está em Ti, ó Deus, eu confiarei em Ti. Sabe, Deus espera essa simplicidade do nosso coração. É uma simplicidade de uma criança, está ali sentado no colo da mãe. Ela não está preocupada se está ventando, ela sabe que ela é cuidada por Deus. Ela sabe que ela sabe que ela é cuidada pela mãe dela. E nós devemos entender que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Davi, ele tinha o coração tão puro, que às vezes ele estava triste, e ele começava a examinar, fazer um exame, se examinar. Ele dizia: por que está triste, ó minha alma? Espera em Deus. E a pergunta para você nessa noite: por que o seu coração está tão pesado aqui nessa noite? Espera em Deus. A palavra de Deus, ela diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele atendeu o meu clamor. Só aqueles que têm um coração puro, ele tem a paciência de esperar em Deus. E nós vivemos uma vida impaciente, irmão. Antes de eu vir para cá, eu falei: vou comer um miojo. Meu irmão, mas que demora, que aqui eu ficava assim em cima, a água não fervia. Aí depois eu coloquei o miojo lá, a Antônia viu. Aí eu olhava, pegava o garfo assim, experimentava aquele macarrão e o bagulho não estava legal, estava duro. E eu ficava lá e gente, demorou acho que 1 hora para fazer aquele miojo, não é possível. Mas na realidade demorou o tempo que sei lá, 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O problema é a impaciência, o problema é querer tudo para ontem. Deus não trabalha nisso. E só quando a gente tem um coração puro, a gente descansa em Deus, a gente confia em Deus. Davi, mesmo depois de se tornar rei, ele busca viver a sua vida com Deus. A ponto de quando ele falhou, ele foi sincero em confessar o seu erro. E hoje a gente morre e a gente não confessa as nossas falhas. E a Bíblia diz: olha, devemos confessar os nossos erros para nós sermos curados, aliviar, deixar o coração mais leve. Sabe, nós precisamos viver uma vida mais leve. Terceiro, o que Deus viu em Davi para transformar ele em rei. Davi, ele tinha uma coragem para vencer os desafios. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo de número 17,
1 Samuel, capítulo de número 17, e o verso de número 34. Davi responde para Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei ele pela barba e o feri e o matei. Gente, presta atenção. Isso só pode ser o quê? Alguém que tem um coração de uma criança. Alguém que não tem noção do perigo. Porque ele fala, eu fui, o leão pegou um cordeiro meu, eu avancei lá, eu puxei pela barba dele, né? Puxei pela barba dele e arranquei o cordeiro de lá de dentro. Então o coração puro de Davi, o coração inocente de Davi, fazia com que ele confiasse em Deus. E por ele confiar em Deus, ele tinha coragem para vencer os desafios. Por quê? Porque ele não olhava para o desafio, ele olhava para um Deus que tinha na vida dele. A nossa dificuldade é porque primeiro olhamos para o desafio, para depois olharmos para Deus. Sabe a coisa mais triste? Às vezes quando você vai pedir algo para alguém, ô irmão, será que dá para você fazer isso? Primeiro ele fala 500 possibilidades que não se pode fazer aquilo. Ah, não pode fazer por isso, mas ele não pensa, vou pensar e vamos fazer. Vamos confiar em Deus. Deus vai estar na frente. Por que Deus escolheu Davi e transformou ele em rei? Porque Davi ele tinha coragem para vencer os desafios, ele não desistia, irmão. E aí você fica desistindo. A primeira dificuldade que acontece na tua vida, você fala, vou jogar a toalha, jogar tudo fora e vou sair. Não, a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, ele não deve olhar para trás. Sabe aquela música que o pessoal canta aí, acho que é do Guedes, né? Queimou o arado, queimou as carroças e eu, assim, queimei é a história de Eliseu. Quando Elias chama Eliseu estava trabalhando, ele estava arando a terra, e quando Deus chama ele através da vida de Elias, o que Eliseu faz? Ele pega o arado, ele quebra o arado, ele faz uma fogueira, ele mata o boi, convida os amigos, faz um churrasco e vai embora. Por que ele fez isso, irmão? Porque quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente tem que cortar todas as pontes. Por quê? Porque quem disse para você que a vida em Cristo Jesus é sempre bênção, é sempre nas alturas, vai estar tudo bem, mentiu para você. Vai ter momento que você vai estar, sabe, entre o leão e o urso. Aí você vai olhar para trás e não vai ter como voltar. Por quê? Porque você quebrou a ponte. E agora você tem que ir para frente, confiar em Deus, derrotar o leão e o urso. Coragem. Para não voltar. Para não voltar à vida que tinha. Coragem para vencer os desafios. Não é fácil, irmão. Não é fácil viver igual no mundo no qual estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você que cada desafio que você
tiver, Deus estará na frente. Você sabe qual é um dos nomes de Deus, irmão? Jeová Nissi. Você sabe o que significa isso? O Senhor é a nossa bandeira. Nas guerras antigas do passado, o que acontecia? Tinha um soldado que ele ia na frente, no meio do exército, e ele levantava a bandeira do exército dele. E o termo Jeová Nissi está dizendo que Deus é um Deus que levanta a nossa bandeira, a bandeira de vitória, a bandeira de conquista. Ele está dizendo: eu vou na frente, pode ficar tranquilo, eu vou na frente, vai dar tudo certo, aleluia, vai dar tudo certo, Deus vai colocar as coisas tudo em ordem. Eu não sei como é que está, pastor, mas a minha vida está uma bagunça. Ah, meu irmão, Deus ele já entra no contexto da humanidade dizendo: eu sou o Deus que arruma bagunça. Quando você lê, o primeiro livro da Bíblia é o quê? Gênesis. No capítulo 1, Deus já se apresenta, Deus está se apresentando para a humanidade. Se você já leu a Bíblia, pelo menos Gênesis capítulo 1, que é o primeiro capítulo da Bíblia, Deus, é como se Deus chegasse e já apresentasse o cartão dele aqui: prazer, meu nome é Deus, eu sou aquele que arruma a bagunça. Aí o texto começa: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A palavra sem forma e vazia quer dizer, a terra era um caos, era uma bagunça, era um negócio bagunçado. E aí a Bíblia diz: e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra. Essa frase, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, ela remete, ela dá uma imagem de uma galinha sentada em cima dos ovos, chocando os ovos para dar vida. Deus está dizendo: prazer, está eu aqui, e o Espírito Santo também está aqui, pairando sobre a sua vida, colocando em ordem aquilo que você achava que estava morto, dando vida para a sua vida. Prazer, meu nome é Deus, eu sou aquele que arruma a bagunça. Ah, mas meu casamento está bagunçado, Deus arruma essa bagunça. A minha vida financeira está bagunçada, Deus arruma essa bagunça. A minha saúde está bagunçada, Deus arruma essa bagunça. Então tenha coragem, como Davi teve, para vencer os desafios. Deus está na frente, irmão. Nós não temos para onde voltar. Eu lembro quando eu fui chamado para ir para Vargem Grande do Sul. A última mensagem que eu preguei na igreja que eu estava lá na DIC 4, a igreja de Nazareno, foi exatamente quando Eliseu queima o boi e a carroça, e não tem mais nada. Por quê? Porque quando eu fui chamado para ir para uma cidade desse tamanho, 39 mil habitantes, irmão, cabia acho que todo mundo dentro de casa lá, a cidade inteira. Você entrava lá, bem-vindo a Vargem Grande do Sul. Aí quando você olhava para o retrovisor, volte mais vezes, estava lá, até mais, volte sempre. Pequena cidade. O pessoal falava para mim: o que você vai fazer lá? Você vai matar seu ministério, vai matar sua família. Mas resumindo, larguei o emprego, pedi a conta, 13 anos de trabalho. Eu vou sempre lembrar, saí com R$700. Não conhecia ninguém lá. Vendi uma casinha que eu tinha, sabe, igual comprar nas Casas Bahia que eu vendi para o cara lá, em suave prestação mensal, vai pagando. E o cara até demorou a pagar. Saí sem nada. E a primeira semana que eu estava lá, minha esposa estava pagando, como é que fala quando você vai sair? Aviso. Estava pagando aviso para sair. E eu estou lá na semana, lá comendo pão com mortandela, numa casa, sabe, que você olhava lá, era aqueles caibros, não é aqueles caibros bonitos e tal, é aqueles que você pega lá, corta e
E eu olhava comendo pão com mortandela, eu comecei a encher meus olhos de lágrima, e olhando para aquele negócio lá escuro, sozinho, sem conhecer ninguém. A cidade parecia que não tinha jovens, só vinha uns senhores lá da terceira idade jogando baralho na praça. Eu olhei para aquela parede ali e eu comecei, Senhor, o que é que eu fiz com a minha vida? E aí eu pensava em voltar, mas eu falei, vou voltar para onde? Não tenho emprego, não tenho mais casa, não tenho nada. E aí Deus disse, é disso que eu gosto, porque quando você mata, quando você corta, sabe, você derruba a ponte que ficou para trás, do teu passado, você, se vier dificuldade, você vai ter que correr para cima, ou ela acaba comigo, ou eu acabo com ela, mas Deus vai na frente e eu vou vencer. Então Deus escolheu Davi como rei, porque Davi tinha coragem de vencer os desafios e as suas dificuldades. Então Deus está olhando para você e quer te escolher também. Então tenha coragem de vencer essa dificuldade que você acha que não tem jeito, porque a palavra de Deus, ela diz que em Cristo nós somos mais do que vencedor. E quarto, e aí eu chamo o grupo de louvor aqui, para cantar aquele louvor bem da hora. Deus escolheu Davi porque Davi tinha a capacidade de se arrepender, pedir perdão e assumir as consequências. Davi, todo mundo sabe da história dele, sabe, o homem segundo o coração de Deus. Mas eu tenho quase certeza que os homens que estão aqui, quem conhece a história de Davi aqui, levante a mão, dos homens. Eu tenho quase certeza, o homem segundo o coração de Deus, amém? Mas eu tenho quase certeza que eu e você, nós não deixaríamos a nossa mulher perto de Davi. Mas Davi tinha um problema, uma qualidade. Davi, quando errava, ele não corria dos erros. A Bíblia diz que ele foi lá, teve um caso com a Betseba, ele matou Urias. Deus levanta o profeta Natã, porque até as pessoas que têm o coração mais puro, irmão, elas acabam errando. Eu erro também, sabia? Às vezes o pessoal falou, pastor, fulano de tal estava falando mal de você. Eu falei, fala para ela me convidar, porque eu sei coisa tão terrível de mim que eu quero contar para ela saber também. Porque ela não sabe tudo quem eu sou. Mas Davi tinha uma qualidade. Quando o profeta chegou para ele e apontou o dedo para ele e falou, você errou, Davi. Davi falou, errei. Então, uma das coisas que Deus se agrada é a nossa capacidade de se arrepender dos nossos erros. Tem um louvor bem antigo que diz assim: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é permanecer no erro e voltar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sabia se arrepender dos seus erros. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Eu não carrego peso nenhum de pecado comigo, porque eu vou pecando e vou confessando, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Quando eu erro, eu vou pedindo, Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, e assim eu vou exercitando a minha salvação. Eu gostaria que você ficasse em pé. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas por que Deus escolheu Davi?
Porque Davi era simples, Davi tinha um coração puro, Davi tinha uma coragem para vencer, Davi tinha uma capacidade para se arrepender e pedir perdão. Se essa palavra falou com você, eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Quero abençoar a sua vida nessa noite. Saia, vamos orar. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego. Ansiando, sai do seu lugar, vamos orar juntos. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Oh, Deus quer te levantar nessa noite como rei para governar sobre a tua vida. Não é o que queres de mim, Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. comece a orar, comece a falar com Ele. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro neste momento pela tua igreja, Senhor, que recebeu esta palavra, ó Pai, no seu coração, ó Pai. Deus, nós queremos, ó Deus, ser transformado, ó Deus, pela tua palavra. Deus, o que o Senhor viu em Davi, Senhor, um coração simples, ó Pai, uma simplicidade, Deus, de entender, ó Deus, que o Senhor fala em todos os momentos, Pai, e o Senhor está falando nessa noite, Pai. O que o Senhor viu em Davi? O Senhor viu um coração puro, um coração sincero, Pai, um coração, ó Deus, que apesar de errar, ó Deus, não tinha maldade no seu coração, Pai. O que o Senhor viu em Davi, Pai, o Senhor viu coragem para vencer todos os desafios, ó Pai. E eu sei que nessa noite, ó Deus, tem pessoas aqui, ó Deus, que tem desafios para vencer, ó Deus, aleluia, quando chegar em casa, tem desafios para vencer, ó Deus, amanhã, ó Pai. E eu te peço nessa noite que teu Espírito Santo, Pai, possa, ó Deus, honrá-los, possa capacitá-los, possa enchê-los da tua presença, meu Pai. O que o Senhor viu em Davi, Senhor, um homem, ó Deus, capaz de se arrepender dos seus erros, capaz, ó Deus, de se arrepender das suas falhas, Pai. Então, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, eu te peço nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa nos dar força para vencer todas as nossas batalhas, que o Senhor possa nos dar força, Deus, para vencer, meu Deus, todos os desafios, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Deus, renova o nosso coração, Pai, renova, ó Deus, a nossa vida, Pai, derrama da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo, Pai. Oh Senhor, abre os céus nessa noite sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Repita comigo: Senhor, transforma a minha vida, me faz crer na simplicidade do Evangelho, que eu possa ter um coração puro, como Davi teve, que eu tenha coragem, Senhor, que o Senhor me dê coragem para vencer os meus desafios e as minhas batalhas, Senhor, que eu possa ter
a capacidade de me arrepender, pedir perdão, começar de novo quando eu errar. Senhor, cuida de mim, que Deus possa te abençoar, Deus possa cuidar da sua vida. Você pode aplaudir o nome dele em nome de Jesus. A presença. Faça assim com a sua mão. Pai, te louvo nessa noite, Pai. Te agradeço por esse tempo maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê assim comigo, diga amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz. Fica com Deus.